Bom, em primeiro lugar, sejam bem-vindos ao último webinar de 2017 do Pipefy. O meu nome é Isabelle, eu faço parte da equipe de Customer Success e para quem acompanha os nossos webinars, vocês vão perceber que o webinar de hoje vai ser bem diferente dos webinars que vocês estão acostumados a ver por aqui. Vocês sabem que eu gosto de fazer os nossos webinars bem estruturadinhos, com uma parte de teoria, uma apresentação, passar certinho por todos os conceitos. E como no webinar de hoje a gente vai passar uma série de dicas de utilização, nenhuma gambiarra, né? Só dicas mesmo de configuração, algumas coisinhas que acabam passando batido para quem não usa tanto assim no dia a dia, o webinar de hoje é meio que sem script. Então, à medida que vocês forem tendo dúvida de alguma coisa que eu falar, ou se vocês tiverem alguma configuração que vocês usam para compartilhar com a gente, pessoal, podem compartilhar no chat, que o webinar de hoje é 100% colaborativo. Todas as dicas que eu vou compartilhar com vocês ou foram compartilhadas comigo por usuários que são, assim, heavy users do Pipefy, que usam o Pipefy para tudo, ou vieram do pessoal da nossa equipe aqui, que desenvolve os nossos processos internos para os nossos clientes, o pessoal da equipe de Solutions Design. Então é o pessoal que entende muito do funcionamento do Pipefy. Então a gente vai entender um pouquinho melhor de alguns segredos, uns atalhos, algumas coisinhas que dá para fazer com o Pipefy para tornar ele mais prático ainda. Uma das primeiras coisas que a gente vai falar uma das coisas que muita gente não sabe é que nas configurações da empresa, além de você alterar o nome da sua empresa e determinar algumas das configurações, você pode mudar a cor do tema. Essa cor aqui não é fixa, supondo eu quero que a minha empresa seja roxa. Então eu vou vir aqui, vou selecionar esse aqui, tom de roxo, e vou clicar aqui em concluir. A partir do momento que eu salvar, a minha empresa deixa de ser azul e ela passa a ser roxa. Isso a gente pode escolher, vir aqui, e se você tiver o código X, que é esse código aqui de 6 números e letras da identidade visual da sua empresa, você pode deixar esse header aqui com a cor da sua empresa. É um detalhe bobinho, mas é bacana, que várias empresas já estão usando para deixar o Pipefy mais com a cara da empresa dela. Além disso, uma coisa que muita gente pergunta pra gente é se tem alguma forma de ordenar os pipes, porque tem muita gente que tem bastante pipe e por enquanto a gente ainda não tem um sistema de pastas. Já está previsto no nosso roadmap para a gente ter pastas para organizar os processos dentro de departamentos, por exemplo. Uma dica que a gente dá para os usuários por enquanto é essa questão aqui de numerando dessa forma, tá vendo? 1.1, 1.2, 1.3, dessa forma ele fica da ordem que você quiser, e essa estrelinha que tem aqui, esses pipes são só meus favoritos, então eles só aparecem como favoritos para mim. Se eu venho aqui e tiro esse pipe como favorito, ele deixa de aparecer na frente. Se eu clico de novo, ele vai lá para frente. Então, dependendo da numeração, eu uso bastante essa questão de numeração, pessoal, para os pipes que eu uso nos webinars, porque fica mais fácil de eu localizar a ordem dos pipes que eu estou apresentando para vocês. Então, não ficar tão perdida procurando o que eu vou apresentar. Eu já deixo certinho numerado na ordem e com os nomes certinhos para eu apresentar para vocês, para ficar mais fácil. Então, enquanto a gente não tem essa solução definitiva de ordenar os pipes dentro de pastas, vocês podem colocar eles dentro de enumerando eles com esse esquema de 1.1 para ficar mais fácil de vocês localizarem. O primeiro pipe que a gente vai abrir, eu vou mostrar para vocês uma configuração de tipo de campo que pode ajudar a deixar os formulários menores. Vocês vão ver que aqui tem um campo o campo nome, e-mail, endereço, o campo contrato, que é um campo do tipo anexo, e esse campo detalhes, que ele não aparece o campo, tá vendo? Ele aparece um link. Quando a gente clica nele, ele se expande, e eu coloquei que ele é um campo de preenchimento opcional. Para ele aparecer como um link, tem uma configuração chamada visualização compacta. Essa configuração é bem útil quando a gente tem campos de preenchimento opcional e quando a gente tem formulários muito longos. Então, se você quiser deixar o formulário mais enxuto e deixar realmente os campos de preenchimento opcional ocultos, você pode usar essa opção de visualização compacta para deixar com que o campo não apareça expandido o tempo todo. Ele fica só como um link dessa forma que eu mostrei para vocês. Além disso, vocês podem ver que eu coloquei aqui um link na descrição do campo de contrato. Esse campo é um campo do tipo anexo e aqui eu usei uma linguagem que a gente chama de Markdown para colocar um link, supondo aqui é um campo que você tem que anexar um contrato preenchido e você pode colocar um link para que a pessoa baixe o modelo de contrato, preencha e anexe aqui o modelo.
essa questão de colocar o URL na descrição, a gente pode usar para colocar tanto uma URL quanto para colocar uma imagem, colocar um texto um pouco maior. Tem bastante gente que usa também, inclusive pessoal, para linkar diretamente para dentro do Pipefy. Supondo eu tenho um campo do tipo texto que eu linko diretamente para um relatório, que ele abre um relatório direto de um campo. Então eu quero filtrar as vendas de um determinado vendedor, então eu clico, já coloco o hiperlink para um determinado relatório de dentro do card. Então, para tornar mais fácil, para o processo ficar mais ágil. Além das configurações da empresa, outra coisa que você pode configurar para personalizar a aparência, né, da sua empresa no Pipefy são as configurações do seu pipe. Então aqui, conforme eu conversei com vocês, a gente personalizou o nome para numerar ele. Outra coisa que você pode escolher também é o ícone. Então tem uma série de ícones aqui já pré-selecionados. Vamos colocar aqui um ícone diferente. Aqui você escolhe o campo do formulário de início que vai ser usado como título dos cards. Os subtítulos, pessoal, é bastante bacana a gente escolher, porque eles são os campos que você escolher como subtítulo, eles podem ser usados para busca do card também. Então, e também ajuda na visualização do card fechado. Eu já vou mostrar para vocês. E o layout resumido, essa é uma configuração que pouca gente sabe para que funciona. Esse aqui também, eu vou colocar as mesmas coisas que eu coloquei no subtítulo. Vou colocar e-mail e endereço. Que o layout resumido, ele aparece quando eu crio um card conectado. Então, eu vou criar aqui. Aqui vocês podem ver que o campo que eu selecionei como título é o nome, os subtítulos que eu selecionei estão aqui, então o e-mail e o endereço. E aí quando eu venho aqui, vocês vão ver que pode selecionar por título ou subtítulo do card. Então se eu buscasse ele buscaria o meu card pelo e-mail. Se esse campo não tivesse selecionado como subtítulo, ele não buscaria. Ele buscaria só pelo título do card. O segundo pipe que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é um pipe de pedido de reembolso, que é um pipe bem comum em grande parte das empresas. Inclusive, eu já vou deixar aberto aqui um database, porque esse pipe usa também um database de funcionário. Eu vou aqui criar um card para mostrar para vocês. Então, aqui a gente vai selecionar o registro de um funcionário. Então, selecionei registro, despesa. Aqui eu criei a despesa, tranquilo. Enquanto isso, antes de mostrar para vocês o database, eu vou mostrar para vocês que eu criei uma série de automações ligadas com este processo para fazer o auto-preenchimento. Eu vou abrir uma para mostrar para vocês. Essa automação faz com que quando o card for criado no pipe pedidos de reembolso, o campo é atualizado, o campo e-mail que eu tenho no pipe pedidos de reembolso é atualizado com o campo e-mail do database do funcionário. Isso é bem bacana, pessoal, porque isso é bem bacana quando a gente quer usar os demais campos do registro do database no e-mail template, por exemplo, porque a gente só consegue usar o campo do tipo conexão no e-mail template, a gente só consegue usar o dado que está no título do campo conexão. Então, usando essas automações que a gente fez aqui, ó, autofill do campo e-mail, autofill departamento, autofill supervisor e autofill ID do funcionário. Dessa forma, a gente criou vários campos na primeira fase do processo que são preenchidos automaticamente por essa automação, de forma que eu consigo usar todos esses dados para confirmar as informações num e-mail no pipe de pedido de reembolso. Ó, nesse primeiro card que eu já tinha criado aqui, vocês podem ver que tem as informações aqui desse lado. Esse aqui é o registro do database, esse é o layout resumido do database, então tem aqui departamento, e-mail, supervisor e cadastro, e aqui ele já puxou as informações certinho. E-mail, departamento, supervisor, ID do funcionário. Daqui eu vou entrar aqui nas configurações, ó, configurações da tabela, entra nas opções avançadas e a gente vê aqui quais que são as opções de layout resumido. Então, conforme vocês viram lá, as opções foram departamento, e-mail, supervisor e registration, que é o cadastro. Então, a gente volta aqui, deixa eu abrir o outro. Aqui já funcionou da forma que eu tinha comentado com vocês. Então, aqui eu vou colocar o e-mail, o registro, a despesa, o nome, o campo, o valor, 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 o valor
Então, o e-mail dele foi preenchido com o mesmo e-mail que está no database, departamento, supervisor, o ID do funcionário. Esse tipo de automação é especialmente útil, pessoal, para quando o título do registro do database é o nome da pessoa, o nome do funcionário, o nome do cliente, do fornecedor, e a gente quer enviar um modelo de e-mail e a gente precisaria extrair esse e-mail manualmente. Usando esse tipo de automação, a gente consegue extrair o e-mail para um campo que é preenchido automaticamente e usar esse e-mail aqui como conteúdo dinâmico para enviar o e-mail. Além disso, outra coisa muito bacana em Pipes, como pedido de reembolso, solicitações de férias, que são processos em que geralmente o restante da empresa está envolvido apenas para criar cards e não para participar no Pipe, é a gente customizar o formulário público. Então a gente vem aqui, tem essa opção de compartilhar o formulário, então a gente ativa a opção de compartilhar e clique aqui para customizar o Public Form. Quando a gente acessa essa opção, a gente vai ver que tem um monte de opções de customização. Então vamos aqui escolher o logo do Pipefy. Aqui a gente pode redimensionar a imagem dentro do próprio editor. Aqui a gente seleciona o título do formulário. Pode adicionar uma descrição. Escolher aqui a cor da marca. E aqui uma coisa que é muito bacana, pessoal, é que a gente pode selecionar cores sólidas para o fundo da tela, ou se a gente quiser dar um tom um pouco mais lúdico, a gente vem aqui e seleciona uma imagem mais engraçadinha. Deixa eu salvar aqui. O Fernando Borges falou que perdeu, onde eu abri as configurações do formulário público. Fernando, ó, eu tava aqui no formulário, aí nova despesa, tá vendo aqui, compartilhe. A gente clicou aqui para autorizar, para poder compartilhar, e clique aqui para customizar. O Fernando Borges perguntou se consegue condicionar a visualização de um campo a partir do preenchimento de um outro campo. Ainda não, Fernando, nós ainda não temos a funcionalidade de campos condicionais, mas ela já está em desenvolvimento e ela deve estar disponível no primeiro quarto de 2018. Aí voltando aqui, pessoal, a gente pega esse formulário que a gente editou e abre para ver como ficaria a visualização dele. Então toda vez que esse formulário você compartilharia com a empresa inteira, ele ficaria dessa forma. Então todo mundo visualizaria dessa forma. Dessa forma você consegue deixar o formulário mais bonito, mais apresentável. E vocês podem ver aqui que tem vários campos que a gente deixou daquela forma da visualização do layout resumido para deixar o formulário mais curtinho e mais fácil de ser preenchido. Aqui no pipeline de vendas, que é um pipe que eu já tenho um número maior de cards, eu vou aproveitar para mencionar para vocês alguns dos nossos atalhos de teclado. Muitas das pessoas já utilizam alguns dos nossos atalhos, mas eu acredito que seja o primeiro atalho simples é a tecla N. Quando você clica N, ele abre o formulário para você criar um novo card, né? N, new, novo, e você aperta o ESC, ele fecha o formulário, tranquilo. Quando você aperta o F, ele abre o filtro. Se eu selecionei aqui, por exemplo, quente, e eu não quero mais esse filtro, eu posso tanto apertar o X ou o C que ele limpa o filtro. Então, o F serve para abrir ou fechar o filtro e o X ou o C para limpar o filtro. Apertando a tecla M ou a tecla Q, ele mostra só os cards que são sobre minha responsabilidade. Então, tanto faz o M ou o Q, ele filtra os cards. Tá vendo? Aqui ele tem o filtro, né? Ele vai mostrar os cards que estão sob minha responsabilidade. Então, em vez de mostrar da equipe toda, ele mostra só os meus. Se eu aperto a tecla T, ele mostra o histórico de atividades aqui do card. A T novamente para fechar. E um outro atalho bem interessante, vocês vão ver, eu tô com o mouse em cima desse card, né? Se eu aperto a barra de espaço, ele me tira como responsável do card. Se eu aperto espaço, ele me coloca como responsável novamente. Isso é bem bacana. Dentro do formulário, o N serve para abrir o formulário, Ctrl Enter se você usar o Windows serve para enviar o formulário, ou Command Enter se você usar Mac, e o ESC serve para fechar o formulário. E quando você tiver com o card aberto, se você pressionar o ESC, ele fecha o card. Para eu exemplificar uma automação que eu criei aqui, pessoal, eu volto lá para o nosso dashboard e vou mostrar para vocês que eu criei duas automações que servem para designar automaticamente os deals para representantes de vendas de acordo com o valor da negociação. Ou seja, quando um card for criado no pipeline de vendas e segue essa condição,
o valor da oportunidade é maior que 5.000, o campo responsável vai ser atualizado para Carolina. E o outro, quando o valor da oportunidade for abaixo de 5.000, o responsável vai ser atualizado para Vitória. Aí a gente salva a automação. Outra coisa bem bacana também, pessoal, que nesse pipe a gente usa da mesma forma aquele auto-preenchimento que eu comentei com vocês. Ó, vocês podem ver aqui o valor preenchido automaticamente. Então, aqui também, ó, tem nesses cards anteriores, tanto o e-mail quanto o telefone é preenchido automaticamente por uma automação buscada aqui do contato do database. Então a gente usa bastante isso em processo de vendas para ajudar. Aqui, ó, os dois que eu já criei, só um momentinho. O Fernando Borges perguntou: parece a mesma lógica de regra como você faria se fosse no meio do processo, mas com a ação de mover o card para uma fase específica. Deixa eu voltar lá na automação. Vamos lá. Você gostaria de criar uma lógica para designar o card para uma pessoa específica na movimentação de um card, Fernando? Pode fazer assim, ó, quando um card for movido, aí aqui a gente escolhe um pipe, no pipe pedidos de reembolso para fase pagamento e o valor é maior que R$50. Aqui você consegue colocar essa condição. Então você condiciona aqui ou... Tá, eu vou esperar a sua explicação, enquanto isso eu vou continuar aqui no pipeline de venda. Tem nesse pipe aqui uma conexão com um pipe de atividades que ela é configurada com uma configuração avançada chamada autofill. Quando a gente cria um novo card, vocês vão ver que ela já vem com alguns campos preenchidos. Ó, a empresa já vem preenchido, a ação a gente seleciona, a data também, o responsável já vem preenchido também, e a área também. A gente só precisa criar um card. Eu vou mostrar para vocês as configurações dessa conexão para mostrar para vocês como funciona o autofill. Então, para ver as configurações da conexão, a gente vem aqui na lateral, conexões, seleciona aqui atividades. Aí vocês vão ver que ela tá como criar cards, múltiplas entradas, porque uma mesma oportunidade pode ter diversas atividades conectadas a ele. E aqui nas opções avançadas, a gente tem aqui essa opção, que o autofill permite preencher campos automaticamente. Clicando nesse íconezinho da engrenagem, a gente configurou que ele autocompleta campo, ou seja, a empresa, ele puxa automaticamente o nome da empresa lá do card pai, que ele está criando um card conectado. Mesma coisa o responsável ele puxa o responsável do card, e a área a gente colocou um valor estático porque ele está criando uma tarefa no pipeline de vendas, então é da área de vendas. Isso você pode fazer para criar uma conexão entre pipes ou uma conexão entre pipe e database. Então, supondo você tem um card em que você tem um cadastro de clientes feito num pipe que você quer criar um registro do database, então você pode configurar essa configuração de autocompletar os campos para que você só precise clicar num botãozinho para já criar o registro do database auto-preenchendo os campos automaticamente, buscando as informações do card. Além disso, vocês podem ter visto também que eu coloquei alguns emojis aqui nos nomes das fases. Isso é algo que alguns dos nossos usuários gostam de fazer, que é só para ficar diferente, mas é bacana para dar uma carinha diferente para os processos. E para colocar emoji é bem simples, é só entrar naqueles sites de emoji, copiar e colar no nome da fase e que ele fica certinho, sem nenhum problema de configuração. Um outro atributo bem bacana, pessoal, eu já vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre modelos de e-mail, que inclusive foi o tema do nosso webinar da semana passada. Ele já está disponível no nosso canal do YouTube, se vocês tiverem interesse. É um atributo de conteúdo dinâmico chamado Card Email. Esse atributo, ele gera um e-mail que é único e exclusivo de cada card. A gente tem um modelo configurado aqui nesse pipe de atendimento ao cliente na fase atendimento, que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse e-mail chamado em atendimento. Esse atributo aqui, ó, card e-mail. Esse atributo faz com que toda vez ele está no e-mail do remetente, ou seja, quando uma pessoa recebe esse e-mail template,
esse e-mail aqui, o e-mail do card, é o e-mail do remetente. Então, quando a pessoa responde o e-mail, ele vai para dentro do card logado na funcionalidade de e-mail messaging. Eu já vou demonstrar para vocês como funciona, que é mais fácil do que eu falar. Então, se a gente tem uma série de modelos de e-mail configurados aqui. Aqui ele foi movido para atendimento. Eu vou vir aqui na minha caixa de entrada. Ó, vocês veem aqui que tem um e-mail enviado na abertura de chamado e um chamado em atendimento. O chamado está em atendimento. Vocês podem ver que eu vou dar um reply aqui e vai aparecer esse e-mail meio estranho aqui, que é um e-mail do card. Eu vou só mandar uma resposta simples. Aí aqui, ó, quando a gente volta no card, nessa parte de e-mail, vai ter a resposta que foi enviada. Da mesma forma, a gente pode clicar e responder e continuar um diálogo dentro do card devido a esse atributo específico de card e e-mail. Continuando no tema de modelos de e-mail, eu vou mostrar para vocês algumas configurações que podem ser feitas para personalizar modelos de e-mail. Eu tenho aqui 2 modelos de e-mail que eu criei para mostrar para o pessoal no webinar da semana passada, que são 2 modelinhos bem simples mesmo, mas eles só tem bastante exemplo de configurações que a gente pode usar. Os modelos de e-mail podem ser usados, eles existem 3 formas de personalização. A gente pode usar Markdown, alguns códigos de HTML e o conteúdo dinâmico, que é você usar os conteúdos dos campos do seu pipe. Então eu venho aqui do Start Form, por exemplo, e quero usar o campo nome. Então eu só venho aqui, copio e colo no texto do e-mail onde eu quero que eu apareça. Mas também, conforme eu comentei, a gente pode usar uma série de códigos de HTML, como para centralizar, para inserir imagens, como é o caso aqui, para usar diferentes tamanhos de texto, como é o H1, H2, para formatar o texto como o B, que é o negrito, o I é o itálico, para inserir um botão, que é uma imagem com um link, e para inserir diversos hiperlinks. Eu vou entrar no Pipe aqui novamente, eu vou enviar esses 2 modelos de e-mail para mostrar para vocês como eles ficam na prática. No editor do modelo de e-mail, a gente tem um preview aqui embaixo, uma pré-visualização, mas quando a gente usa HTML e Markdown, ele nem sempre mostra a pré-visualização certinho como ele deve ficar. Na configuração do modelo de e-mail, a gente pode configurar ele para enviar manualmente, que é o que eu vou fazer aqui. Então a gente abre aqui, ó, templates de e-mail, e é só clicar no nome do modelo para ele ser enviado manualmente. O outro modelo de e-mail, vocês podem ver aqui também que eu usei o emoji conforme eu comentei com vocês, a gente pode usar nos modelos de e-mail também. Eu usei ele também para exemplificar bastante código que a gente pode usar, como alinhar o texto à direita, centralizar o texto, alinhar à esquerda, usar cor de fundo, mudar a cor do texto, usar quebra de linha, usar diferentes estilos de parágrafo, como negrito, itálico, sublinhado, riscado e marcado, hiperlinks, os textos, a cor do texto, né, que você só precisa usar o comando style e escolher um código X, que é aquele código que eu comentei com vocês antes. É possível você criar listas não numeradas, que é a lista com os marcadores de bolinha, que aqui é o circle. Você pode escolher o tipo de marcador. Listas numeradas, inserir imagens. É bastante importante respeitar o limite de largura, que é de 536 pixels, senão ele desconfigura o modelo de e-mail. Então é sempre quando for inserir uma imagem usando HTML ou Markdown, respeitar esse limite de largura. As imagens também podem servir como hiperlinks, se você quiser criar um call to action, um botão. Também pode usar GIFs e também pode usar tabelas. E agora, em vez de ficar mostrando para vocês no preview que não aparece tão legal, eu vou mostrar para vocês na prática como que fica. Aquele primeiro que eu mostrei para vocês fica assim na prática. A gente consegue inserir o logo aqui, um cabeçalho, aí aqui o texto, esse Isabelle aqui estava lá como um conteúdo dinâmico, como eu mostrei para vocês, ó. Esse aqui é um conteúdo dinâmico, que veio aqui, puxou meu nome, aqui o botão também com o link e diferentes formatações de texto. E o outro e-mail também com emoji, a cor de fundo, cor de texto,
o texto alinhado à direita, centralizado alinhado à esquerda, justificado, as diferentes formatações e com cor, listas, imagens, imagem animada e uma tabela. A gente pode usar diversos elementos diferentes para criar os modelos de e-mail que se adaptem melhor à necessidade do nosso processo e que pareçam menos com e-mails automáticos, como o pessoal comenta muito, fala, né, com e-mails enviados por robôs, e mais com comunicações de fato enviadas para manter o usuário a par do processo. Além disso, lembra que eu comentei com vocês que tinha como inserir o hiperlink no campo do anexo lá naquele primeiro pipe? A gente também pode usar o Markdown para inserir imagem no nosso Start Form. A gente vem aqui, ó, edita o campo e é um código simples de Markdown. Isso a gente acha procurando assim, tem aqui no GitHub Markdown Cheat Sheet, que chama. E daí ele dá todos os códigos que a gente precisa para inserir dessa forma e a gente pode inserir na descrição, sempre na descrição, nunca no título do campo. E daí você pode inserir uma imagem, se você quiser, no Start Form do seu pipe para deixar o seu processo com uma carinha diferente. Eu quis deixar o nosso aqui um pouquinho temático, já que é o último webinar do ano e estamos próximos ao Natal. No nosso pipe de solicitação de férias, eu vou abrir ele rapidinho para mostrar para vocês uma automação que muita gente não sabe que existe, mas que é muito legal, que é a automação baseada em alertas. A gente determinou que quando um alerta é acionado no pipe solicitações de férias, o tipo de alerta é card vencido e eu configurei essa condição, que a fase atual é igual a agendado. Já vou mostrar para vocês o porquê. O card vai ser movido para a fase em férias. Daí a gente volta aqui para o nosso pipe de solicitações de férias e eu venho aqui nessa fase agendado e vejo aqui, ó, que a data de início de férias eu coloquei D-1. Então, supondo que era para eu ter iniciado as minhas férias no dia 19. Então, eu coloco aqui a data no dia 18 e saio. O card é movido para em férias, né? Quando ele é movido para em férias, ele é enviado um modelo de e-mail de saída de férias, desejando boas férias ao colaborador, com conteúdo dinâmico, desejando o início das férias e tal. Isso a gente pode fazer em várias fases, principalmente desses processos que tem várias fases diferentes. Então aqui a gente pode ir mudando a data de vencimento. Aqui quando ele entra em férias, eu posso vir aqui e colocar uma nova data de vencimento para a data de término das férias dele. E daí, quando terminar as férias, ele move para fase concluído, para que ele receba novamente o e-mail de boas-vindas que a gente configurou. Que quando eu movo ele aqui para concluído, mostrar para vocês, tem um outro e-mail de boas-vindas que a gente configurou no webinar passado. Ó. Então, usando as automações, a gente consegue fazer com que toda essa movimentação entre as fases aconteça de forma automática e a gente não precise ficar monitorando o processo, supondo que o departamento de RH não precisa ficar monitorando. Ele só vai lá e atualiza a data quando a pessoa saiu de férias e daí quando chegar nessa data limite, o próprio processo move automaticamente e a pessoa recebe o e-mail e o card já entra na fase final do processo, sem a necessidade de ser feito manualmente isso. E por último, pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo bem bacaninha de uma pesquisa de satisfação que a gente criou, que alia aquelas opções de personalização do formulário que eu mostrei para vocês com a utilização dos emojis. Então, para quem usa o Pipefy para fazer pesquisa de satisfação, a gente criou um modelinho que, supondo, seria uma pesquisa de satisfação de um evento, usando, em vez de fazer uma escala de 1 a 10, usando uma escala de emojis num campo do tipo rádio horizontal. Então, seria solicitando a pessoa que selecionasse o grau de satisfação utilizando emojis. Como está bastante na moda, né? E hoje em dia as pessoas acabam se comunicando mais utilizando emojis do que utilizando as próprias palavras. A gente achou bem bacana e é super fácil de usar, super fácil de criar os campos. E essa personalização do formulário permite com que você crie formulários bastante atraentes para que você motive as pessoas a preencher e identifique o formulário com a identidade visual da sua empresa, em que ele não fique com aquela cara de realmente formulário padrão feito online. Gente, para os exemplos que eu tinha para mostrar para hoje era isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum exemplo que vocês
gostariam que eu tivesse mostrado e eu não mostrei. Tinha mais coisas que eu gostaria de mostrar para vocês, mas acabaram ficando de fora porque eu fiquei com medo de estourar o tempo. Teremos oportunidades futuras de falar mais sobre integrações com outras aplicações. Para quem tiver curiosidade, a gente publicou recentemente um artigo no nosso blog. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. De como criar apresentações automatizadas integrando o Pipefy com o Google Slides. Então, é bem bacana. Você integra usando o Zapier e você consegue... É um dos nossos clientes aqui, um dos nossos usuários mais... antigos, que usa bastante o Pipefy. Eles usam o Google Slides integrando com o Pipefy para criar apresentações de planejamento de marketing para os clientes deles. Então esse artigo é bem bacana, quem tiver interesse está disponível lá no nosso blog e eu recomendo, não é só porque fui eu que escrevi, mas eu recomendo a leitura, que é bem bacana, é uma integração muito útil. Essa mesma integração serve para você criar modelos de contratos, por exemplo, modelos de propostas e fazer preenchimento de propostas com esses placeholders que o Google Slides usa. Então vale a leitura para quem precisar desse tipo de integração. Quem tiver alguma dúvida também pode me mandar por e-mail. Deixa eu olhar as perguntas aqui, pessoal. O Braulio Costa pediu para eu demonstrar como personalizar o formulário de pesquisa, claro. Braulio, para personalizar o formulário da pesquisa da mesma forma que a gente fez naquele anterior. A gente vem aqui em compartilhe, clique aqui para customizar e aqui isso é para customizar os aspectos visuais, né? Para personalizar os campos, aí a gente personaliza lá nas configurações do próprio formulário de início. Então aqui você mexe no título do formulário, a descrição dele, o texto do botão para envio de resposta, a cor da marca, que vem aqui a cor do botão, e o fundo de tela, que é possível escolher uma imagem ou uma cor. E a gente pode salvar. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação neste e em todos os demais webinars desse ano. A participação de vocês foi essencial para o sucesso dos nossos webinars. Gostaria de desejar a todos boas festas, um Feliz Natal, um ótimo ano novo e nos vemos em 2018 com novos webinars, novas funcionalidades e muitas novidades. Um abraço a todos e até lá!